Racers! Tô aqui para trazer para vocês mais uma novidade da Metal Horse, mas antes, para um pouquinho, dá aqui o seu like e se inscreve no canal Racers, porque, cara, você sabe, a forma mais fácil, rápida de você ficar sabendo aí tudo que acontece aqui na Metal Horse, o mundo da alta performance, ganhar conhecimento, manjar mais sobre carros e Racers, é isso aí. Bom, hoje o que eu tenho para trazer para vocês é um lançamento de classe mundial. Eu trouxe até umas outras paradinhas aqui para fazer uma retrospectiva com vocês, porque isso é muito importante, é muito legal pra gente. A Metal Horse é uma empresa que nasceu muito em proteção térmica. Proteção térmica é uma categoria que pra gente, cara, é muito legal. A gente tem muito carinho com ela. Foi uma das primeiras categorias que a gente começou a desenvolver produtos lá atrás, quando a gente começou a empresa em 2013, 2012, 2013, a gente começou a desenvolver produtos de proteção térmica. Pra gente é muito legal quando a gente consegue fazer algo realmente diferente, algo disruptivo na categoria de proteção térmica. E a Metal Horse foi a primeira empresa a trazer para o Brasil uma linha de proteção térmica condizente com as necessidades do público. Então, a gente lançou lá atrás, em 2013, as fitas térmicas, né? A fita térmica original, a que vocês estão acostumados aí a ver, do rótulozinho vermelho. Depois a gente lançou a fita térmica Extreme. Foi uma demanda lá do pessoal do Los Hermanos para Caravan Branca, porque não tinha nenhuma fita térmica que aguentava a temperatura de escapamento. Eles precisavam de um negócio mais robusto. E a gente lançou a fita térmica Extreme. Depois a gente veio com a fita térmica que a gente chamou aí de NXT, né? Que era Next Generation, que era uma forma de fazer a fita ficar mais brilhante, ficar mais bonita. Foi um outro lançamento que mudou aí um pouco a forma das pessoas, né? Que a fita não era só mais um negócio prático, né? De performance, mas algo estético. Então você pegava um escapamento que às vezes não estava muito legal, o pessoal de moto gostou bastante, de Harley e tudo mais. A gente veio também com a fita térmica de cerâmica, que é um material extremamente leve. Foi uma demanda do pessoal da Stock Car. A gente conseguiu criar um produto que era mais leve, que tirava aí por volta de 1,5 kg de proteção térmica do carro. Foi um outro lançamento disruptivo. Depois a gente veio aí com as fitas douradas, né, as Gold Tapes, mais recentemente a Black Tape, que é uma outra proteção de barreira térmica que a Metal Horse tem, né, que também é um produto exclusivo, foi um desenvolvimento 100% nosso. Eu vou deixar aqui, tem um vídeo que a gente faz o teste de eficiência da Gold Tape versus a Black Tape para mostrar que as duas fitas são bastante eficientes. A Black, mesmo um pouquinho menos eficiência, ainda assim é muito, muito eficiente. E também nos acessórios, né? Os boots, tem aqui, ó, os boots de cabo de vela, que a gente desenvolveu isso tanto na fibra de basalto quanto em fibra sintética, né? Que para fazer ela preta também, que era uma demanda do pessoal de moto e tudo mais. As capas de turbina, que tem aqui, ó, essa daqui foi o primeiro modelo de capa de turbina feito pela Metal Horse lá atrás, em 2013, o primeiro modelo, e o nosso modelo atual, né, a linha Extreme de capa de turbina. Você consegue ver aí a diferença da estruturação, dos acabamentos internos da capa. Então a gente tem todo um cuidado aí de um desenvolvimento de produto que foi feito com esse cuidado e com esse carinho para vocês. E agora a gente tira a concorrência da frente, lançando um produto que é completamente revolucionário nesse mercado de proteção térmica. Por que esse produto é revolucionário? Ele é revolucionário porque ele tem múltiplas aplicações, Racer. Você consegue usar esse produto desde construir uma capa de turbina até fazer uma barreira defletora de calor quando você precisa repelir o calor de uma peça ou quando você precisa concentrar o calor numa peça. Você consegue fazer os desenhos mais absurdos que você precisa dentro de um carro para fazer aquele coletor super complexo. Você consegue fazer ele no detalhe, protegendo 100% do coletor. Você consegue fazer paredes corta-fogo. Você consegue fazer
fazer defletores de escapamento. Bem dizer, você consegue fazer o que você quiser com a temperatura no seu carro. Você consegue bloquear a temperatura onde você não quer que ela passe, você consegue concentrar a temperatura onde você queira que ele esteja e utilizando o mesmo produto. Racers, eu apresento para vocês com muito orgulho as placas de Inconel da Metal Horse. A gente trouxe duas apresentações das placas de Inconel, tá? Uma é a placa de Inconel pura, tá? Então ele é só o Inconel. Você vai usar esse material para repelir o calor. Essa flange, por exemplo, eu não queria que o calor passasse para ela. Ela está no ambiente quente, eu tenho uma fonte de calor aqui, eu não quero que o calor passe para essa peça. O que eu faço? Eu utilizo uma placa de Inconel como uma barreira, certo? E a outra apresentação é a placa de Inconel com a manta cerâmica interna. Esse modelo você vai usar para quê? Você vai usar para concentrar a temperatura onde você quer manter ela. Então, no caso de um coletor de escapamento, no caso de uma capa de turbina, como eu montei aqui, você tem uma versatilidade muito grande com esse material. Você consegue utilizar ele em diversas funções e trabalhar ele de diversas formas diferentes. Eu vou mostrar para vocês como utilizar esse material. Esse material ele já é relativamente difundido lá fora, apesar de ser um material novo mesmo lá fora. Ele era um material muito utilizado por montadoras, mas era um material que não chegava no meio de performance, não chegava aos consumidores normais. E ele passou a ser o material mais disponível nos Estados Unidos há cerca de 6 meses a 1 ano atrás. Ele passou a ser mais disponível nos Estados Unidos e a gente já vem estudando esse material há cerca de 2 anos para conseguir trazer para vocês a melhor opção de material, para vocês terem a melhor placa de Inconel com nível internacional. Bom, eu vou mostrar para vocês hoje como construir uma proteção térmica de Inconel. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como você faz uma caixa quente de turbina como essa daqui, tá? Primeiro lugar o material, tá? O Inconel, ele é facilmente recortável, você consegue utilizar ele com uma tesoura, você consegue cortar ele. E, ao mesmo tempo, ele é um material que ele é prático de se estruturar. Você consegue dobrar ele com a mão mesmo, certo? E você vai tendo um material mais estruturado para fazer defletores e tudo mais. O único cuidado sempre utilize luvas para se manusear o Inconel. É muito fácil se cortar com esse material, então fica ligado. Uma das maiores dúvidas de todo mundo quando começou a ver esse material é como é feito para soldar o Inconel, como você consegue construir essas proteções com o Inconel. Por quê? Ele é um material muito delicado, tá? Basicamente, existem 3 jeitos de soldar o Inconel. O primeiro jeito é com uma solda chamada Cold TIG. Não é a solda TIG que a gente tem aqui no Brasil. Ela é uma solda fria que você consegue derreter pontualmente o material sem causar furos no material, porque é muito comum. Esse material é um material muito delicado. Se você vai tentar soldar com uma TIG normal, você vai furar esse material e não vai conseguir ter sucesso aí na sua solda. Um outro jeito de se soldar é com solda laser. A solda laser ela é uma solda muito cara e pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de solda no Brasil, tá? Se você tem uma solda laser, obviamente você pode utilizar. E a forma mais barata e mais simples de se soldar o Inconel é com uma maquininha dessa daqui. Essa daqui é uma solda ponto a ponto. É o mesmo tipo de solda que a gente usa nas construções das abraçadeiras da Metal Horse. Não, obviamente, essa maquininha pequena, né? Para as abraçadeiras a gente usa uma máquina maior, aquela de 2 eletrodos que batem, né? Um eletrodo superior e um inferior. E é uma solda que é bastante utilizada aqui no Brasil pelo pessoal de funilaria, para dar aquele acabamento igual de montadora. Mas a gente tem essa opção de maquininhas menores que fazem solda ponto a ponto. E elas funcionaram muito bem para o Inconel e para as aplicações que a gente vai fazer. Eu vou utilizar elas aqui no passo a passo que a gente vai fazer para montar uma capa de turbina com o Inconel cerâmico, tá?
E você acha essa maquininha, essa daqui é uma máquina de 3.000 watts, tá? Você acha ela relativamente fácil aí em diversos locais. Pela internet você consegue achar bastante fácil. E essa daqui foi uma que funcionou muito bem. Eu testei algumas maquininhas diferentes e essa daqui foi a que funcionou melhor. Por quê? Ela tem duas regulagens. Ela tem uma regulagem de potência e uma regulagem de pulso, tá? De intensidade. Aqui, esse dimer superior, ele controla a potência da máquina. Então você pode regular o pulso mais potente ou menos potente. E a de baixo controla o tempo, tá? Então a intensidade, o como ela vai aplicar o pulso, se ela vai dar um pulso rápido ou se ela vai dar um pulso mais longo, mais contínuo, tá? Mais intenso. Então você vai ver que eu vou explicar para vocês aí durante a solda que a gente vai regulando a potência e a intensidade de acordo com o que a gente vai soldar, onde a gente vai soldar e como a gente vai soldar. Vamos deixar de delonga e vamos seguir aí para a produção da nossa capa de turbina com as placas de Inconel da Metal Horse. Bom, racers, vamos lá. Para fazer essa capa de turbina, nós vamos utilizar uma placa de Inconel com proteção cerâmica, uma tesoura, uma luva, muito importante, uma folha de papel, duas canetas, uma normal e uma hidrográfica. Primeiro passo, eu vou fazer um molde da capa utilizando uma folha de papel. Esse passo é bem importante, pois vai facilitar muito o processo, além de economizar bastante material. Eu vou moldando a folha no desenho da capa, da extremidade mais plana para mais curva. E aí eu vou marcando com a caneta as curvas, tá vendo? Daí, já vou recortando para conseguir ir moldando melhor e rabiscando aí todas as extremidades da caixa quente, de uma forma que a gente consiga planificar o desenho. Quando chegamos na parte da curva, tem uma malandragem importante. Você deve puxar as extremidades da folha para fazer aqui esse beicinho e aí traçar uma linha de corte. Essa foi a forma mais fácil que eu encontrei para fazer uma curvatura da tampa mais suave. Agora eu vou recortar o desenho. Daí é só testar novamente para ver se está batendo certinho e ajustar toda a curvatura da capa, deixando livre todas as flanges. E ó, a malandragem que eu falei, você puxa os beicinhos ali as duas extremidades para conseguir ter uma boa curvatura para soldar. Por último, é só fazer as marcações do recartilhamento na lateral. Sem ele, a gente não vai conseguir ter uma curvatura perfeita. Pronto, nosso molde de papel está finalizado. Agora, vamos transferir o molde de papel para a placa de Inconel. Primeiro, eu vou prender o molde na placa com fita adesiva. E depois, é só usar uma caneta hidrográfica para transferir o molde para a placa. Agora, com o desenho do molde na placa, eu já consigo recortar a placa com uma boa tesoura. E importante, sempre tomar cuidado com as mãos, o Inconel é bem afiado, vê se não vai se cortar que nem eu. Com a placa cortada, o próximo passo é dobrar as pontas. Isso vai facilitar a prender a manta e aumentar a espessura do material onde a gente vai soldar na caixa quente. O próximo passo é moldar a placa na caixa. Para isso a gente vai utilizar as marcações de recartilhamento que a gente fez na lateral. Com muito cuidado eu vou sobrepondo o recartilhamento para moldar a placa da melhor forma possível. Pronto, agora já estamos prontos para começar o processo de solda. Você tem que ficar atento nas configurações da máquina. Cada máquina pode se comportar de uma forma diferente. Eu aqui estou trabalhando com 50% de potência e 20% de pulso, quando a gente solda Inconel com Inconel. E 50% de pulso quando eu soldo Inconel na caixa quente de ferro fundido. Quanto mais lisa a superfície, mais fácil de soldar. Ou seja, o aço inox, por exemplo, vai ser muito mais fácil de soldar do que o ferro fundido. E a gente vai precisar de menos pulso. Se você trabalhar com muito pulso, você vai furar o Inconel. E esse ajuste fino você deve fazer aí na sua máquina. Uma boa dica é sempre soldar a parte mais funda do material. A placa do Inconel ela tem um padrão. Esse padrão ele confere para a placa uma flexibilidade e uma estrutura maior.
Se você for perceber, é que nem uma bolinha de golfe. Ele tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. A gente deve sempre soldar a parte mais baixa, mais funda, porque quanto mais contato você tiver de material com material, melhor vai ser o processo de solda e menor o risco de prejudicar o material. Primeiro passo será fazer a solda das duas bordas da capa, ou seja, inconel com inconel. Então usamos aí 50% de potência e 20% de pulso. Vamos deixar as laterais da capa bem próximas. Daí, você posiciona um eletrodo em cima e vem fazendo os pontos sempre nas partes mais baixas. Toma cuidado, pois se tiver manta cerâmica entre as placas, ela não vai soldar corretamente. Você tem que sempre retirar. Agora que a placa já está moldada, precisamos deixar as bordas livres. Lembrando que, se tem fibra cerâmica entre os materiais, ele não vai soldar. Como já fizemos o contorno da capa, a manta vai continuar presa. Ao soltar as bordas, a gente vai precisar retirar um pouco do excesso da manta cerâmica para não atrapalhar na solda. Você consegue fazer isso tranquilo com a tesoura. Com as bordas livres, vamos começar a soldar. Lembrando que para soldar a capa na caixa quente, a gente precisa ajustar o pulso aí para 50%. Existem duas formas de posicionar os eletrodos. Você pode posicionar os dois em ponto de solda, ali os dois por cima do inconel, ou um em ponto de solda e o outro em ponto de contato. No começo, eu acho mais fácil colocar um em ponto de solda e o outro em ponto de contato, porque dessa forma eu tenho mais segurança para manter os dois materiais bem juntos. Quando já temos uma aderência melhor da capa na caixa quente, eu prefiro utilizar os dois eletrodos em ponto de solda. Você vai conseguir aí dar um pulso e soldar dois pontos ao mesmo tempo. É sempre importante ir moldando bem a capa e tomando cuidado para o material cerâmico não ficar entre os pontos a serem soldados. Agora vamos para o outro lado, começar a soldar o lado recartilhado. Lembrando que, se a gente usa esse pulso de 50% para soldar inconel com inconel, a gente pode furar o material. Tem que tomar bastante cuidado e reduzir o pulso para 20%. Uma coisa legal desse material é que ele permite fazer emenda de forma bem fácil. Como eu acabei errando alguns pontos de solda aqui, eu vou recortar uma plaquinha e colocar por baixo, que aí eu reforço o material e consigo soldar ele junto. Vamos pontear agora o final da capa e dar uma reforçada geral em toda a lateral. A lateral da flange 5-bolt não ficou muito legal, eu não consegui ter uma aderência boa aí no material. Então eu vou fazer uma plaquinha de reforço para conseguir moldar no formato correto e essa placa vai ajudar a dar estrutura e aderência no material, além de deixar o acabamento bem melhor. Agora precisamos construir o final da capa. Ele não estava previsto no molde, lembra quando a gente desenhou? Então para isso eu vou usar a própria sobra do material e vou moldando e recortando ele na medida da necessidade. Pronto, recortei a placa, agora eu vou dar uns pontinhos nela para já prender na caixa quente. Com ela presa, agora eu vou colocando a manta no lugar, empurrando para a posição certinha para cobrir toda a área da caixa quente. E aí a gente vai soldar. Não esquece de ajustar o pulso da solda como for soldar as duas placas de inconel. Volta ele aí para 20%. E depois volta a configuração para 50% para soldar o inconel na caixa quente. Daí agora a gente vai soldando toda a lateral até o final. Ficou faltando agora somente o último pedaço, que eu vou completar com o material recortado da própria capa. Vamos soldando aí os últimos pontos embaixo e utilizar o retalho para completar a capa. Vou recortar ele certinho, moldar e soldar. Sempre importante dar uma geral aí, ver se tem algum ponto extra, alguma coisa que precisa ajustar e soldar também. Fazemos o acabamento na lateral com o último retalho que sobrou. E é isso aí, um trabalho de cerca de 1h30, mas não é nada difícil. Qualquer pessoa com alguma experiência vai conseguir aí tranquilamente soldar uma capa e montar uma proteção aí no coletor, por exemplo, com um ótimo resultado.
Bom, Racers, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu mesmo respondo todos eles e vai ser o maior prazer aí interagir com vocês. Racers, e você agora sabe, você tem a melhor tecnologia do mundo agora disponível no Brasil para proteção térmica e só na Metal Horse. Então, Racers, vamos lá. Se você quiser aí qualquer dúvida ou qualquer orientação sobre o produto, você, além de deixar seu comentário, você pode mandar um e-mail para o contato@metalhorse.com.br, a gente vai ter o maior prazer aí de responder você. E também você pode aí seguir a gente nas redes sociais, Metal Horse Brasil, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Eu vou deixar aqui 3 vídeos para vocês, um que eu tinha prometido, que é do teste das fitas térmicas da Gold Tape versus a Black Tape, e vou deixar um outro aqui também de fita térmica e um outro de capa de turbina. Beleza? Vou ficando por aqui. Você segue a gente, não esquece aqui de se inscrever no canal. Beleza, Racers? Valeu!